A noite no Teatro Municipal de São Paulo era uma sinfonia de poder e privilégio. Para além das imponentes portas de madeira, o mundo comum de asfalto e pressa se dissolvia, dando lugar a um santuário de opulência atemporal. O ar, denso e perfumado, carregava uma mistura complexa de fragrâncias florais caríssimas, o cheiro de couro de bolsas italianas e o aroma sutil de poeira antiga e madeira nobre, como se as próprias paredes exalassem as memórias de um século de concertos e aclamações. Candelabros de cristal, monumentais como constelações cativas, derramavam uma luz dourada e suave sobre a multidão. Uma luz que parecia abençoar os diamantes nos pescoços e pulsos, fazendo-os piscar como estrelas distantes. O brilho refletia nas colunas de mármore maciço, nos detalhes folheados a ouro dos camarotes e no veludo vermelho sangue das cortinas e assentos, criando um cenário que era, ao mesmo tempo, avassalador e exclusivo. No grande vestíbulo, transformado em salão de gala para a noite, a elite financeira e política do Brasil se movia com a graça estudada de quem nasceu para governar. As conversas fluíam em um murmúrio contínuo e elegante, um zumbido de poder onde se negociavam fortunas e se selavam destinos, entre um gole de champanhe, Veuve Clicquot e um canapé de salmão. Ouviam-se fragmentos de discussões sobre a flutuação do dólar, os mais recentes escândalos em Brasília, a aquisição hostil de uma empresa de tecnologia e os planos para as férias de verão em St. Barts ou na Toscana. As mulheres, esculturais em vestidos de alta costura de estilistas renomados, eram obras de arte ambulantes, suas risadas soando como sinos de cristal, calculadas e perfeitas. No centro gravitacional de todo este universo, um piano de cauda Fazioli, de um negro tão profundo que parecia absorver a luz ao redor, repousava como uma pantera adormecida. E o homem que ousava despertá-lo era Fernando Albuquerque. Aos 45 anos, Fernando não era apenas um convidado. Ele era o patrono do evento, o sol em torno do qual todos os outros planetas orbitavam. Um magnata do setor imobiliário, cuja fortuna fora construída sobre os escombros dos sonhos de seus concorrentes, ele era um homem que via o mundo não como um lugar para se viver, mas como um tabuleiro para se conquistar. Seu terno Brioni, cortado com uma precisão cirúrgica, e o Patek Philippe em seu pulso não eram meros acessórios, mas declarações de sua superioridade. Ele se sentou ao piano, não com a reverência de um artista, mas com a posse de um proprietário. Enquanto seus dedos se moviam sobre as teclas, ele não estava pensando na música. Estava entediado. Para ele, aquela plateia não era composta por indivíduos, mas por peões, admiradores e bajuladores. Ele tocava uma peça de Liszt, a La Campanella, escolhida não por sua beleza etérea, mas por sua dificuldade técnica diabólica, uma escalada de notas rápidas e saltos impossíveis que servia apenas como mais uma ferramenta para demonstrar seu controle e sua maestria. Seus olhos varriam o salão enquanto tocava, notando a admiração forçada nos rostos de alguns, a inveja mal disfarçada em outros. Ele via Beatriz Sampaio, com seu vestido vermelho fogo, lançando-lhe um olhar que era uma mistura de desejo e cálculo. Via rivais nos negócios aplaudindo com um vigor que mal escondia o ressentimento. Ele se alimentava disso. Era o seu verdadeiro espetáculo, a manipulação das emoções alheias. A música era apenas a trilha sonora. Enquanto a cascata de notas de Fernando preenchia o salão, nos limites daquele mundo dourado, na penumbra onde a luz dos candelabros mal chegava, movia-se Mariana Costa. Aos 32 anos, ela habitava uma realidade paralela. Seu mundo não era feito de veludo e cristal, mas do peso constante de uma bandeja de metal, do cuidado para não esbarrar em um vestido que custava mais do que ela ganhava em um ano e da arte de se tornar invisível. Seu uniforme azul marinho, impecavelmente limpo, mas visivelmente desgastado,
era sua capa de invisibilidade. Enquanto recolhia taças vazias, ela era uma observadora silenciosa. Via as rachaduras na fachada perfeita da elite, o sorriso tenso de uma esposa enquanto o marido flertava descaradamente, o olhar de pânico de um jovem empresário que provavelmente havia apostado e perdido tudo, a solidão nos olhos de uma senhora idosa coberta de joias. Para Mariana, aquele não era um ambiente de glamour, mas um campo de trabalho. Cada taça recolhida, cada guardanapo descartado era um passo a mais para pagar o aluguel do seu pequeno apartamento na Zona Leste, para comprar os remédios de sua mãe em Minas Gerais e, acima de tudo, para garantir que seu filho de 8 anos, Lucas, tivesse os livros da escola e um futuro que fosse mais brilhante que o dela. Seus pés doíam dentro dos sapatos baratos. Suas costas latejavam de uma jornada que havia começado antes do sol nascer. Mas havia em seu semblante uma dignidade inabalável. Em seus pensamentos, ela não se lamentava. Em vez disso, lembrava-se. Lembrava-se do cheiro de terra molhada da casa de sua avó e do velho piano de madeira escura que ficava na sala. Fora a avó quem lhe ensinara as primeiras notas, mostrando como seus dedos, então pequenos e desajeitados, podiam criar beleza a partir do silêncio. A música era seu segredo, seu refúgio, um sonho abandonado que ainda doía como um membro fantasma. Foi no meio de uma dessas memórias agridoces, enquanto se abaixava para pegar uma taça caída perto de uma samambaia ornamental, que o mundo parou. A cascata de notas de La Campanella cessou, não com um acorde final e triunfante, mas com uma dissonância abrupta, um corte seco que deixou um vácuo no ar. O murmúrio do salão morreu instantaneamente. Todos os rostos confusos se viraram para o piano. Fernando Albuquerque estava de pé, ou quase, apoiado com uma mão no instrumento, o rosto crispado não de esforço, mas de uma súbita e cruel inspiração. Seu olhar varreu a multidão, passando por sobre as cabeças de banqueiros e socialites, e fixou-se na escuridão do fundo do salão. Um silêncio pesado e desconfortável se instalou. Então, a voz de Fernando, amplificada pela acústica perfeita do teatro, cortou o ar como uma navalha. Você. A palavra ficou suspensa, carregada de desprezo. Ninguém sabia a quem ele se dirigia. A multidão se agitou, olhares curiosos tentando seguir a direção do seu. Sim, você aí, a da bandeja, ele especificou, e com um estalar de dedos autoritário, apontou diretamente para a figura de uniforme azul marinho. Venha até aqui. Para Mariana, foi como se um holofote invisível a tivesse encontrado e a pregado no chão. Por um segundo, ela pensou que fosse um engano. Olhou para os lados, procurando o verdadeiro alvo. Mas os convidados mais próximos já se afastavam dela, abrindo um corredor como se sua condição fosse contagiosa. O coração dela disparou, um tambor frenético em seus ouvidos que abafava o zumbido crescente de cochichos. Sentiu o sangue subir ao rosto, uma onda de calor e vergonha que a sufocava. Com as pernas tremendo, ela se forçou a andar. Cada passo no tapete persa parecia uma jornada de quilômetros. Ela sentia centenas de olhos sobre si, analisando seu uniforme, seus sapatos, seu cabelo preso em um coque simples. Sentia-se nua, dissecada. A bandeja de metal em suas mãos, antes um objeto de trabalho, agora parecia um escudo ridículo e inadequado contra a humilhação que se avizinhava. Quando ela finalmente parou em frente ao palco improvisado, sob o olhar predador de Fernando, ele sorriu. Era um sorriso que não alcançava os olhos, frio e calculista. Senhoras e senhores, anunciou ele, sua voz ressoando com um tom teatral. Peço desculpas pela interrupção, mas me ocorreu que esta noite de caridade precisa de um pouco mais de entretenimento, um pouco de drama da vida real. Ele fez uma pausa, saboreando a atenção completa do salão. Então virou-se para Mariana,
seu olhar percorrendo-a de cima a baixo com um desdém palpável. Eu lhes proponho um desafio, continuou ele, sua voz agora um trovão de arrogância. Se esta mulher, esta funcionária, conseguir se sentar aqui e tocar o restante desta peça que eu estava executando... Ele parou novamente, deixando a absurdidade da ideia assentar. Eu a nomeio, aqui e agora, na frente de todos vocês como testemunhas, a nova CEO da construtora Albuquerque. A proposta foi recebida primeiro por um segundo de silêncio chocado, seguido por uma explosão de gargalhadas. Não foi uma risada educada. Foi uma gargalhada visceral, cruel e catártica. Homens de negócios, cujas fortunas eram construídas sobre a exploração de mão de obra barata, riam até as lágrimas. Suas esposas, que nunca haviam limpado um chão em suas vidas, abafavam o riso atrás de mãos adornadas com anéis de diamante. A ideia era simplesmente deliciosa demais. Um espetáculo de humilhação tão perfeito que parecia roteirizado. No meio do coro de escárnio, a voz aguda de Beatriz Sampaio, a dama de vermelho, se destacou. Ela se abanava com um leque de seda, o rosto contorcido em um esgar de diversão. "Fernando, querido, você é impagável!" exclamou ela, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Mas que crueldade! Ela nem sequer saberá onde colocar as mãos. A única tecla que ela deve conhecer é a do interruptor de luz. A zombaria de Beatriz foi como jogar gasolina no fogo. As risadas se multiplicaram, ecoando na cúpula dourada do teatro, transformando a arquitetura magnífica em uma câmara de tortura psicológica. Mariana permaneceu imóvel, uma estátua de vergonha. A bandeja tremia em suas mãos. Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse. Queria desaparecer. Fernando, o grande maestro daquele circo de crueldade, desceu do pequeno palco e começou a circular Mariana como um tubarão. "O que me diz, senhora?" Ele fingiu não saber o nome dela. "Costa, Mariana Costa." Ela sussurrou, a voz quase inaudível. "Senhora Costa", disse ele, saboreando o nome. Uma oportunidade única na vida. De faxineira a executiva em uma única noite. O sonho brasileiro, não é mesmo? Ele se inclinou, seu hálito caro e alcoólico perto do rosto dela. "Ou talvez a senhorita Sampaio tenha razão. Suas mãos", ele disse, olhando para as palmas dela, ligeiramente calejadas pelo trabalho, "parecem mais acostumadas a uma vassoura do que ao marfim." Para selar seu ponto, ele voltou ao piano e, com um único dedo, golpeou uma nota aguda e estridente, um som que pareceu um grito, um ponto final em sua dignidade. "Ande, mulher", provocou ele, abrindo os braços em um gesto de falsa generosidade. "O palco é seu. Este é o seu minuto de fama. Não o desperdice." As gargalhadas continuavam a rolar sobre ela, uma maré de desprezo. Mariana ficou ali, presa entre a humilhação paralisante e uma faísca de raiva que começava a arder em seu peito. Ela olhou para o piano, o monstro negro e brilhante que era a fonte de sua tortura. O mundo inteiro havia se encolhido àquele momento, aquele desafio impossível. O eco das risadas, o sorriso cruel de Fernando, o brilho das joias na plateia, tudo convergia para ela, esperando por seu colapso. O que ninguém naquele salão dourado poderia imaginar era que dentro daquela mulher invisível, uma tempestade silenciosa estava prestes a desabar. O tempo se desintegrou. Para Mariana, o mundo opulento do Teatro Municipal encolheu, depois se estilhaçou em fragmentos de luz e som. As gargalhadas da multidão não eram mais um som humano e coletivo. Transformaram-se em uma cacofonia disforme e cruel, ondas de ruído que batiam contra ela, a afogando. As luzes douradas dos candelabros se tornaram borrões ofuscantes, pulsando em sincronia com a martelada violenta de seu coração contra as costelas.
Ela sentia o suor frio brotar em sua nuca e sob os braços, umedecendo o tecido simples de seu uniforme. O peso da bandeja de metal em suas mãos tornou-se insuportável, não por seu peso físico, mas pelo que simbolizava. Era a materialização de seu lugar naquele mundo, um objeto de servidão que agora a acorrentava no centro daquele palco de humilhação. Ela estava paralisada, uma borboleta espetada viva em um quadro de exposição para o deleite sádico dos observadores. Sua mente, um turbilhão de pânico, gritava ordens contraditórias. Corra, fuja, desapareça. Curve a cabeça e peça desculpas. Grite com eles, chore. Mas seu corpo não obedecia a nenhuma delas. Estava congelado, exposto sob o olhar de Fernando Albuquerque. O sorriso dele era a coisa mais nítida em sua visão turva, um rasgo branco e predatório em um rosto que personificava tudo o que a oprimia. O poder que esmaga, a riqueza que zomba, a indiferença que aniquila. Ele a circulava e a cada passo dele, o círculo de olhares curiosos parecia se fechar um pouco mais, roubando-lhe o ar. O que foi, senhora Costa? A voz de Fernando a alcançou, gotejando sarcasmo. O gato comeu sua língua? Não me diga que está com medo do palco. Pense nisso como uma promoção. Você já está acostumada a limpar o chão onde as pessoas pisam. Agora terá a chance de se apresentar sobre ele. A piada provocou outra rodada de risadas abafadas. Perto do palco, Beatriz Sampaio deu um gole em seu champanhe e comentou com as mulheres ao seu redor. Coitadinha, olhem para ela, está tremendo. Acho que vai desmaiar. Alguém deveria pegar um copo d'água para a criada. O insulto foi deliberadamente alto, projetado para alcançá-la, para feri-la com precisão. E feriu. Cada palavra era um pequeno estilhaço de vidro se alojando sob sua pele. A vergonha era uma maré vermelha e quente que subia por seu pescoço e inundava seu rosto. Ela queria se encolher, se tornar tão pequena que ninguém mais pudesse vê-la. E foi nesse abismo de desespero, nesse ponto de aniquilação total, que uma imagem surgiu em sua mente, tão nítida e real que por um instante bloqueou todo o resto. Não era uma imagem do presente, mas um eco de um passado distante e amado. Ela se viu com 8 anos de idade, em uma pequena e humilde casa na zona rural de Minas Gerais. O cheiro de café fresco e bolo de fubá no ar. Viu as mãos de sua avó, Inês, mãos enrugadas e manchadas pela idade e pelo trabalho na terra, mas que se moviam com uma leveza e uma sabedoria incríveis. E viu o piano. Não era um faziole negro e intimidador como aquele à sua frente. Era um piano vertical, antigo, de madeira escura e riscada, com algumas teclas amareladas pelo tempo e um som ligeiramente desafinado que, para ela, era a voz mais doce do mundo. Fora um presente de seu avô para sua avó, comprado com as economias de uma vida inteira de trabalho na lavoura. Para Dona Inês, o piano não era um objeto de luxo, mas um portal. A música, minha neta, ela costumava dizer enquanto os dedos pequenos de Mariana tropeçavam nas teclas. É a única oração que Deus com certeza entende, não importa a língua que você fala. Naquela sala modesta, longe de qualquer teatro ou gala, Mariana aprendera a falar essa língua. Sua avó não lhe ensinou teoria musical de forma rígida. Ela ensinou sentimento. Mostrou-lhe como a raiva podia ser transformada em acordes graves e poderosos, como a tristeza podia fluir em melodias suaves e melancólicas, e como a alegria podia explodir em uma cascata de notas rápidas e vibrantes. O piano era seu confidente. Nele, ela depositava seus medos de infância, suas frustrações de adolescente, seus primeiros sonhos. Lembrava-se vividamente do dia em que sua avó lhe ensinou a tocar Luar do Sertão. Elas tocaram juntas, a 4 mãos, e o som encheu a casa, fazendo as janelas vibrarem suavemente. Naquele momento, sentada ao lado de sua avó, Mariana não era apenas uma menina de um vilarejo esquecido.
Ela era uma criadora de beleza, uma contadora de histórias sem palavras. A memória era tão poderosa, tão cheia de amor e dignidade, que agiu como um bálsamo sobre a ferida aberta de sua humilhação. A voz de sua avó ecoou em sua mente, firme e gentil. Nunca deixe ninguém, Mariana, fazer você se sentir pequena. O seu valor não está nas mãos dos outros, está aqui dentro. E com essa lembrança, a maré de vergonha começou a recuar, lentamente, dando lugar a algo novo. Uma corrente subterrânea de raiva, uma raiva fria, clara e afiada. Quem era Fernando Albuquerque para ousar tocar naquele santuário? Quem era ele para transformar a música, seu refúgio sagrado, em uma arma de humilhação pública? Aquele homem, com toda a sua riqueza e poder, podia comprar um piano de R$500 mil, mas nunca entenderia a alma de um. Para ele era um objeto, um símbolo de status. Para Mariana, era o legado de sua avó. Era a memória de um amor puro e incondicional. Era a única parte de si mesma que o mundo e as dificuldades da vida ainda não haviam conseguido tirar. A vida a levara para longe daquela sala em Minas. A doença de sua mãe a forçara a se mudar para a selva de pedra de São Paulo em busca de trabalho, qualquer trabalho. O sonho de talvez estudar em um conservatório foi enterrado sob a necessidade premente de pagar contas, de sobreviver. Ela trocou as teclas de marfim pelas esponjas de limpeza, as partituras pelos produtos de limpeza. Mas o fogo nunca se apagara completamente. Às vezes, em noites de extrema exaustão, ela fechava os olhos e tocava em silêncio, seus dedos se movendo sobre a mesa da cozinha, recriando as melodias que eram a sua verdadeira essência. Parece que a nossa Cinderela perdeu o sapatinho. E a voz, zombou Fernando, impaciente com seu silêncio. Ele se aproximou ainda mais, sua presença física uma invasão. Vou lhe dar 10 segundos para decidir, senhora Costa. Ou você tenta a sua sorte para nossa diversão, ou pode pegar sua bandeja e voltar para o canto escuro de onde nunca deveria ter saído. Qual vai ser? A ameaça, a ordem de retornar à sua invisibilidade, foi o estopim final. A imagem de sua avó se fundiu com a de seu filho Lucas. O que ela ensinaria a ele se recuasse agora? Que os poderosos sempre vencem? Que a dignidade deve ser sacrificada em troca de paz? Que se deve sempre abaixar a cabeça? Não. A herança de Dona Inês não era de covardia. Uma calma gélida se apoderou de Mariana. O tambor em seu peito desacelerou para uma batida firme e resoluta. O borrão de luzes se solidificou. Ela ergueu o queixo e, pela primeira vez desde que fora convocada, olhou diretamente nos olhos de Fernando Albuquerque. O olhar dela não era de medo, nem de súplica. Era um olhar de desafio puro e inabalável. Fernando, pego de surpresa pela súbita transformação, recuou um passo instintivamente. Lentamente, deliberadamente, Mariana se virou e caminhou até uma pequena mesa de serviço próxima. Com um gesto que foi ao mesmo tempo gracioso e desafiador, ela depositou a bandeja de metal sobre a mesa. O som do metal batendo suavemente no cristal não foi alto, mas no silêncio tenso que se instalara, ele ressoou como um golpe de gongo, um anúncio. O som da servidão sendo descartada. Ela se endireitou, passando as mãos pelo uniforme, não em um gesto de nervosismo, mas como se estivesse se livrando de um peso invisível. Virou-se para Fernando, que agora a observava com uma mistura de choque e um novo e perverso interesse. O salão inteiro prendia a respiração. O espetáculo havia mudado de tom. Não era mais uma humilhação, era um duelo. Mariana se virou para encarar Fernando e, com uma voz que não era alta, mas que cortou o silêncio e alcançou todos os cantos do vasto salão, disse uma única palavra: aceito. A palavra pairou no ar, carregada com o peso de uma vida inteira de silêncios, de sonhos adiados e de uma dignidade que se recusava a morrer. Por um instante, a multidão ficou em um silêncio atordoado.
A audácia da resposta era inconcebível. Então, um zumbido de incredulidade percorreu a plateia. Beatriz Sampaio engasgou com seu champanhe, os olhos arregalados. Fernando Albuquerque ficou boquiaberto por um segundo, o choque estampado em seu rosto antes de sua expressão se contorcer em um sorriso largo e malicioso. "Perfeito!" exclamou ele, batendo palmas lentamente, sarcasticamente. "Simplesmente perfeito. Temos uma artista entre nós. A noite está ficando cada vez melhor." Mas o tom dele havia mudado. A certeza fácil fora substituída por uma curiosidade cruel. Ele queria vê-la cair agora mais do que nunca. Queria que o desastre fosse ainda mais espetacular. Ele recuou e, com um gesto grandioso, apontou para o piano. "O trono à espera, Vossa Majestade." Mariana o ignorou. Não olhou para a multidão. Não deu atenção aos sussurros que agora se espalhavam como fogo em palha seca. Com a coluna ereta e os ombros para trás, ela começou a caminhar em direção ao piano. Não era mais a funcionária hesitante de minutos atrás. Cada passo era firme, deliberado. O som de seus sapatos simples no piso de mármore era o único som no teatro. Ela sentia os olhos de todos cravados em suas costas. Uma pressão física imensa, mas continuou andando, focada apenas no instrumento negro à sua frente. Ao chegar, ela não hesitou. Contornou o piano, ajustou o banco de couro e sentou-se. O couro estava quente do corpo de Fernando. Ela fechou os olhos por um breve instante, invocando a presença de sua avó. O cheiro de café, o som desafinado e amado do velho piano em Minas. Quando abriu os olhos, o mundo exterior havia desaparecido. Havia apenas ela e as 88 teclas. 88 caminhos para a redenção ou para o desastre. Ela respirou fundo, o ar enchendo seus pulmões com uma calma recém-descoberta. Então, lentamente, ergueu as mãos, os dedos pairando a milímetros do marfim silencioso. O salão inteiro suspenso com ela, naquele instante infinito antes da primeira nota. O silêncio que se abateu sobre o Teatro Municipal de São Paulo era uma entidade viva e pulsante. Não era mais o silêncio zombeteiro de antes, mas algo mais denso, mais pesado, carregado de um ceticismo predatório. Era o silêncio de uma arena romana, momentos antes de os leões serem soltos. Cada par de olhos estava fixo na figura solitária de Mariana, sentada diante do piano. A expectativa no ar era venenosa. A plateia não esperava música, esperava um sacrifício. Eles aguardavam os primeiros acordes desajeitados, as notas erradas, o colapso humilhante que justificaria sua crueldade e reafirmaria a ordem natural de seu mundo. Para Mariana, sentada no epicentro daquele silêncio esmagador, o mundo exterior se dissolveu em um zumbido baixo e distante. A luz dos candelabros parecia se curvar ao redor dela, criando um círculo íntimo de foco que continha apenas ela e o instrumento. O couro do banco sob ela, o ar frio do ambiente, o roçar do tecido de seu uniforme contra sua pele, tudo desapareceu. A única sensação real era o contato de seus dedos com as teclas. Elas estavam frias, lisas, como pedras de rio polidas pelo tempo. Eram 88 promessas de som, 88 portais para outro lugar. Ela não via os rostos na plateia. Em sua mente, via apenas um par de mãos enrugadas e gentis sobrepondo-se às suas, e ouvia um sussurro vindo de décadas atrás. "Toque com a sua alma, minha neta, o resto é só ruído." Respirando fundo, ela fechou os olhos, e então suas mãos desceram. A primeira nota não foi um som, foi uma fenda no silêncio. Um único e melancólico lá menor, que soou não com a hesitação de uma amadora, mas com a clareza e a profundidade de uma lágrima se transformando em cristal. Foi um som tão inesperado em sua pureza, tão carregado de uma tristeza contida, que um arrepio coletivo percorreu o salão. As risadinhas que estavam prestes a brotar morreram na garganta.
Os sorrisos de escárnio vacilaram. Fernando Albuquerque, que estava com os braços cruzados e um sorriso de superioridade estampado no rosto, sentiu uma contração involuntária em sua mandíbula. Aquela nota inicial não era de La Campanella, não era Liszt, não era nada que ele esperava. Então veio a segunda nota e uma terceira, tecendo uma introdução lenta e questionadora. A melodia que começou a emergir das mãos de Mariana não era uma peça europeia para exibição técnica. Era algo visceralmente brasileiro, uma melodia que cheirava a terra molhada, a saudade e a uma resiliência teimosa. Era a Alma Brasileira de Heitor Villa-Lobos, o Choros número 5. Uma peça notoriamente complexa, não apenas por sua técnica, mas por sua exigência emocional. Era uma escolha que não era um desafio, mas uma declaração. Ela não estava ali para imitar seu algoz. Estava ali para apresentar a si mesma. A música começou como um lamento, um rio lento e escuro de notas que contava a história dos anos silenciosos de Mariana. Cada acorde menor era uma noite de solidão em seu pequeno apartamento. Cada pausa era um sonho adiado. Cada melodia suave era uma lembrança agridoce de seu filho dormindo, tão vulnerável e tão cheio de um futuro que ela lutava desesperadamente para construir. Os convidados, que esperavam um desastre cômico, encontraram-se sendo puxados para dentro daquela correnteza de melancolia. Eles não estavam mais observando uma empregada. Estavam ouvindo o coração de uma mulher. Fernando inclinou-se para a frente, a incredulidade transformando-se em uma irritação crescente. Ele conhecia a peça, conhecia sua dificuldade e podia ouvir, com seus ouvidos treinados, que não havia um único erro. Mas o que o perturbava mais do que a precisão técnica era a emoção. Mariana tocava com uma autoridade que ele, com toda a sua riqueza e aulas particulares com os melhores mestres, jamais alcançara. As notas dele eram perfeitas, mas vazias. As dela eram imperfeitas, talvez, em sua paixão crua, mas estavam vivas. Elas sangravam. De repente, o tom da música mudou. O lamento deu lugar a uma explosão de ritmo, uma batida sincopada e febril que parecia evocar a agitação caótica de uma cidade grande, a luta diária pela sobrevivência. Seus dedos, antes suaves, agora atacavam as teclas com uma ferocidade controlada. Era a raiva daquela noite, a raiva de uma vida inteira de ser invisível, de ser julgada por seu uniforme, de ter sua dignidade pisoteada. Os acordes dissonantes eram os insultos de Beatriz Sampaio. As passagens rápidas e turbulentas eram o sorriso cruel de Fernando. O ritmo pulsante era o seu próprio coração martelando contra a humilhação. Seu corpo, antes rígido, agora se movia em uníssono com a música. Ela se inclinava sobre o teclado, o cabelo se soltando de seu coque, uma mecha caindo sobre seu rosto suado. Seus olhos permaneciam fechados, mas seu rosto era um livro aberto de emoções. Ela não estava mais no Teatro Municipal. Estava em outro plano, um lugar onde a música era a única realidade, e ela era sua mestra soberana. A reação da plateia era uma onda de transformação silenciosa. Beatriz Sampaio estava paralisada. A taça de champanhe esquecida em sua mão, seus lábios vermelhos entreabertos em um ó de puro choque. A zombaria em seu rosto havia se desfeito, substituída por algo que se assemelhava a pavor. Era o pavor de testemunhar algo genuíno, uma verdade tão poderosa que tornava seu mundo de aparências e superficialidade subitamente frágil e patético. A inveja a corroía, uma bile amarga subindo por sua garganta. Pelo salão, o feitiço se espalhava. Um banqueiro de cabelos grisalhos, conhecido no mercado por sua frieza implacável, encontrou-se com a garganta apertada, os olhos fixos nas mãos daquela mulher, que pareciam ter mais força e expressividade do que qualquer relatório financeiro que ele já lera.
Uma senhora idosa, coberta de pérolas e solidão, começou a chorar silenciosamente, as lágrimas traçando caminhos em seu rosto maquiado. A música de Mariana havia tocado uma corda de tristeza esquecida dentro dela. O jovem jornalista que viera para cobrir uma noite de gala havia abaixado sua câmera. Ele sabia que nenhuma fotografia poderia capturar a magnitude do que estava acontecendo. Ele não era mais um repórter, era uma testemunha. Ele pegou seu celular e começou a gravar um vídeo, sabendo que aquilo era mais do que uma notícia, era uma história que o mundo precisava ver. A música, então, se transformou mais uma vez. A fúria deu lugar a uma melodia expansiva e terna, cheia de uma beleza quase dolorosa. Era o amor. Era a memória do abraço de sua avó, o cheiro de seu cabelo, a segurança de sua presença. Era o rosto de seu filho, Lucas, seu sorriso, a forma como seus pequenos dedos se encaixavam nos dela. Essa parte da peça era uma declaração de que, apesar de toda a dureza da vida, apesar de toda a crueldade do mundo, o amor era a sua âncora, a sua força inabalável. As notas fluíam como água pura, limpando a sujeira da humilhação daquela noite, preenchendo o salão com uma graça que fazia o luxo ao redor parecer barato e sem alma. Fernando Albuquerque assistia a tudo isso com um horror crescente. Ele não estava apenas perdendo seu espetáculo, estava perdendo o controle. A plateia, a sua plateia, que minutos antes ria de suas piadas e se alimentava de sua crueldade, agora estava completamente cativa daquela mulher. Eles não olhavam mais para ele. Ele havia se tornado irrelevante em seu próprio evento. Cada nota que ela tocava era um tijolo sendo removido do pedestal de sua arrogância. Ele sentiu uma onda de fúria impotente. Ela não estava apenas tocando piano, ela estava o desmascarando, mostrando a todos a diferença entre poder e grandeza, entre técnica e arte. Ela estava revelando a pobreza de sua alma. A peça se encaminhava para o seu clímax. Todas as emoções anteriores, a melancolia, a raiva, o amor, começaram a se entrelaçar em uma torrente sonora, complexa e avassaladora. As mãos de Mariana voavam sobre o teclado, uma dança frenética de precisão e paixão. Era como se a história inteira de sua vida estivesse sendo condensada naqueles momentos finais. A música subia, 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 em uma escalada de tensão que fazia cada pessoa no salão prender a respiração, seus corações batendo no ritmo frenético imposto por aqueles dedos. E então veio o ápice. Um clímax de poder e libertação, uma série de acordes massivos e triunfantes que soaram não como uma súplica, mas como um grito de vitória. Um grito que dizia: eu estou aqui, eu existo, e eu sou mais do que vocês jamais verão. O som explodiu no salão, reverberando nas paredes de mármore, sacudindo os cristais dos candelabros, uma onda de choque sonora que era pura catarse. Após a explosão, a música recuou. Os acordes finais foram suaves, quase um sussurro. Eram notas de paz, de aceitação, de uma dignidade que fora testada no fogo e saíra não apenas intacta, mas fortalecida. O último acorde, um dó maior límpido e ressonante, pairou no ar como um suspiro. Mariana segurou a nota, deixando-a vibrar até o seu último vestígio de som se dissipar na vastidão do teatro. Então, lentamente, retirou as mãos do teclado e as pousou em seu colo. Seu peito subia e descia com a exaustão da performance. Uma mecha de cabelo grudava em sua testa úmida. Ela permaneceu de cabeça baixa, os olhos ainda fechados, como se estivesse relutante em voltar da jornada em que estivera. O último eco da música morreu, e o que se seguiu foi o som mais profundo que qualquer um ali já havia ouvido. Um silêncio. Um silêncio absoluto, denso, pesado, que durou 1, 2, 3, 4 segundos. Era um silêncio que não era vazio, mas cheio. Cheio de choque, de admiração, de vergonha e de uma beleza esmagadora.
Naquele silêncio, a humilhação havia sido completamente pulverizada e uma verdade inegável havia tomado o seu lugar. Naquele silêncio, o veredito do salão estava sendo formado, suspenso no ar, aguardando o momento de desabar. O último eco do piano se dissolveu na vastidão aveludada do Teatro Municipal, mas o silêncio que deixou para trás não era vazio. Era um vácuo denso, pesado, carregado com o peso de uma revelação. Por 4 longos segundos, o tempo permaneceu congelado. 400 pares de olhos, que antes expressavam escárnio e indiferença, agora estavam fixos na figura de Mariana, não como se olhassem para uma funcionária, mas como se contemplassem um fenômeno. O ar estava rarefeito, como no topo de uma montanha, após uma tempestade violenta. Cada pessoa no salão estava presa em seu próprio universo de reflexão, confrontada com a feiura de seu comportamento anterior e a beleza esmagadora do que acabara de testemunhar. O feitiço foi quebrado não por um aplauso, mas por um som humano, frágil e incontrolável. Foi um soluço. Um único e audível soluço que partiu da senhora idosa com o colar de pérolas na primeira fila. O som, tão íntimo e tão cru, agiu como um estopim. Foi a permissão de que todos precisavam para deixar a emoção transbordar. O que se seguiu não foi uma ovação, foi uma erupção. Um trovão de aplausos que explodiu de todos os cantos do salão simultaneamente. Uma onda sonora tão poderosa que pareceu fazer o próprio edifício tremer. Não era o aplauso polido e ritmado de uma plateia de concerto. Era uma catarse. Eram palmas frenéticas, desesperadas, como se cada pessoa estivesse tentando expurgar a vergonha que sentia. Gritos de "bravo" e "maravilhosa" rasgavam o ar, sobrepondo-se uns aos outros. As pessoas se puseram de pé, não por protocolo, mas por um impulso irresistível de honrar a mulher que os havia despido de suas próprias pretensões. Era um barulho glorioso, redentor, uma tentativa febril da elite de se reconectar com uma humanidade que eles mesmos haviam tentado esmagar minutos antes. Mariana, que permanecera de cabeça baixa, finalmente abriu os olhos. O som a atingiu como uma força física, uma muralha de validação que a fez vacilar no banco. Ela ergueu o rosto e, pela primeira vez, enxergou a multidão. Viu os rostos transformados, as lágrimas não disfarçadas, a admiração genuína. Viu o banqueiro de cabelos grisalhos aplaudindo com uma energia que desmentia sua idade, o rosto vermelho de emoção. Viu o jovem jornalista com o celular ainda erguido, os olhos brilhando, e viu Beatriz Sampaio, de pé com os outros, mas suas palmas se moviam mecanicamente, o rosto uma máscara de inveja e derrota. Aquele som, aquela visão, era a água no deserto de sua vida. Era a confirmação que ela jamais soubera que precisava. Ela não era invisível. Sua alma tinha voz e o mundo finalmente estava ouvindo. Uma única lágrima, quente e libertadora, rolou por seu rosto, mas ela não a enxugou. À medida que a ovação se prolongava, um novo foco começou a emergir. Como um cardume de peixes mudando de direção, os olhares começaram a se desviar de Mariana e a convergir como raios laser para um único ponto de desconforto: Fernando Albuquerque. Ele também estava de pé, preso na correnteza do momento. Tentava aplaudir, mas o gesto era uma pantomima grotesca. Suas palmas se encontravam sem som. Seus braços se moviam como os de um boneco quebrado. O bronzeado de seu rosto caro havia desaparecido, dando lugar a uma palidez serosa. Seu sorriso forçado era um espasmo muscular, uma tentativa patética de fingir que aquilo tudo fazia parte de seu plano, que ele era o magnânimo descobridor de um talento oculto. Mas ninguém acreditava. O público, que antes era sua plateia cativa, agora era seu júri. E eles o olhavam com um desprezo frio.
Ele, que vivia de controlar a percepção dos outros, havia perdido completamente o controle da narrativa. Sua humilhação era agora 1000 vezes mais profunda e mais pública do que a que ele planejara para Mariana. Então, uma voz grave e potente se ergueu acima dos aplausos. Pertencia a um industrial mais velho, um homem cuja fortuna era antiga e cuja palavra carregava peso. Cumpra sua palavra, Albuquerque. O grito foi como uma faísca em um barril de pólvora. Outra voz aderiu e mais outra. Em segundos, o aplauso se transformou em um cântico rítmico e implacável, uma batida de tambor que exigia justiça. Cumpra sua palavra! Cumpra sua palavra! Fernando sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O suor brotava em sua testa. Em sua mente, ele não ouvia o cântico, ouvia o som de ações despencando, de contratos sendo cancelados, de sua reputação tão cuidadosamente construída se despedaçando. Ele sentia o olhar de seus rivais, deliciando-se com sua queda. Ele sentia o olhar do jornalista, sabendo que aquilo seria a manchete do dia seguinte. Um ódio puro e virulento por Mariana o consumiu. Aquela mulher insignificante, aquela nada, havia conseguido, com uma simples canção, destruir o que ele levara uma vida para construir. Foi nesse momento que Mariana se levantou. O cântico cessou instantaneamente quando ela se moveu, como se ela fosse a única com o poder de reger a sala. Ela não se levantou com arrogância ou triunfo. Levantou-se com a mesma calma deliberada com que havia colocado a bandeja na mesa. Com a coluna ereta, ela começou a caminhar em direção a Fernando. O mar de gente abriu caminho para ela, um silêncio reverente acompanhando seus passos. Ela parou a poucos metros dele. O silêncio no salão era tão profundo que se podia ouvir a respiração nervosa de Fernando. Ele tentou recuperar o controle, forçando um tom paternalista e condescendente. "Minha querida, Mariana, não é?" Começou ele, a voz um pouco trêmula. "Que performance, que surpresa maravilhosa. É claro que o que eu disse antes... Bem, foi uma brincadeira para animar as coisas, todos entendem isso." Ele tirou uma carteira do bolso. "Mas seu talento é inegável. Quero lhe dar um incentivo, um cheque. Considere-o um bônus pelo entretenimento." Ele tentava transformar a dignidade dela em uma transação. Reduzir sua vitória a uma gorjeta. Antes que Mariana pudesse responder, Beatriz Sampaio, desesperada para salvar seu aliado e a si mesma, interveio com uma voz estridente. "É um absurdo! Vocês realmente acham que essa mulher sabe o que é um balanço financeiro? Ela mal sabe se vestir para uma festa como esta. Dê o dinheiro a ela, Fernando, e vamos acabar com este circo." Mas a magia de Beatriz havia se quebrado. Um "bu" coletivo e baixo soou da plateia, fazendo-a encolher-se e calar-se, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Mariana ignorou Beatriz completamente. Seus olhos nunca deixaram os de Fernando. E quando ela falou, sua voz era baixa, mas cada sílaba era perfeitamente clara e carregada de um peso inabalável. "Senhor Albuquerque", começou ela, "o senhor está certo sobre uma coisa. Eu não entendo de balanços financeiros. Eu não sei qual terno usar em uma reunião de diretoria. O senhor me ofereceu um cargo que eu não saberia ocupar. Mas o desafio que eu aceitei não foi sobre um emprego." Ela fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem. "O desafio foi sobre o senhor acreditar que podia usar seu poder para me desumanizar, para me transformar em um objeto de zombaria, para a diversão de seus amigos. O senhor acreditava que o seu dinheiro lhe dava o direito de definir o meu valor. E era isso que estava em jogo." Ela deu mais um passo à frente. "O senhor me oferece dinheiro agora para tentar comprar o meu silêncio, para tentar transformar este momento em uma transação comercial e se safar. Mas o que o senhor e muitos aqui me negaram esta noite não foi um salário. Foi a dignidade humana básica. Foi o respeito." Seu olhar varreu o salão por um instante, antes de voltar para ele.
Eu não quero o seu dinheiro e eu não quero o seu cargo. Eu quero que o Senhor e todos nesta sala se lembrem desta noite. Quero que se lembrem que dentro de cada pessoa que vocês ignoram, que vocês tratam como invisível, existe uma alma. E às vezes, essa alma sabe cantar uma canção muito mais poderosa do que qualquer coisa que o seu dinheiro possa comprar. Ela terminou de falar. O silêncio que se seguiu foi o golpe final. Não havia mais nada a ser dito. Ela havia recusado seu poder, seu dinheiro e sua tentativa de controle. Ela o havia despido de todas as suas armas, deixando-o exposto em sua pobreza moral. Com uma calma que era devastadora em sua simplicidade, Mariana virou-se e começou a caminhar para longe dele, para a saída. Ela não olhou para trás. Não precisava. Sabia que o havia deixado em ruínas. Enquanto ela caminhava, as pessoas não apenas abriam caminho, elas a alcançavam. O industrial mais velho tocou seu braço levemente e disse: "Obrigado, minha jovem, obrigado." A senhora com o colar de pérolas segurou sua mão por um instante, os olhos ainda úmidos. Foi a coisa mais bonita que já ouvi. Perto da saída, o jovem jornalista a interceptou. "Senhora Costa", disse ele, a voz cheia de um respeito profundo. "Sei que a senhora provavelmente quer paz, mas o mundo precisa ouvir sua história. O que a senhora fez aqui esta noite foi mais do que música." "Eu apenas toquei o que estava no meu coração", respondeu ela, a voz suave. "Pois o seu coração deu uma lição a uma cidade inteira", disse ele. "Obrigado." Mariana finalmente chegou às grandes portas do Teatro Municipal e as empurrou. O ar fresco da noite paulistana a envolveu, um bálsamo para sua pele febril. Ela parou por um momento na escadaria, olhando para as luzes da cidade, para o fluxo constante de carros, para o mundo real que a aguardava. Ela não era mais a mesma mulher que havia entrado ali horas antes. A casca da invisibilidade havia se rompido para sempre. A jornada de ônibus de volta para casa foi surreal. Ninguém a reconheceu. Ela era apenas mais uma mulher em um uniforme simples, voltando para casa após um longo dia de trabalho. Mas por dentro, ela se sentia leve, como se tivesse se livrado de um peso que carregava por toda a vida. Quando abriu a porta de seu pequeno apartamento, o silêncio a acolheu. Lucas dormia profundamente em seu quarto. Ela foi até a cama dele e o observou por um longo tempo, o peito subindo e descendo suavemente. Beijou sua testa, o coração transbordando de um amor feroz. Ela não havia lutado por um cargo de CEO. Havia lutado pelo futuro dele, para que ele crescesse em um mundo onde soubesse que o valor de uma pessoa nunca, jamais, poderia ser ditado por outros. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se à pequena mesa da cozinha, enquanto a cidade adormecia lá fora. Seus dedos, por hábito, começaram a traçar melodias silenciosas na superfície de madeira. E pela primeira vez em muitos anos, um sorriso genuíno, tranquilo e cheio de esperança iluminou seu rosto. Ela não sabia, mas naquele exato momento, o vídeo gravado pelo jornalista, com o título "A Alma Brasileira do Teatro Municipal", já estava online. Em poucas horas, teria milhares de visualizações. Ao amanhecer, seriam milhões. Pessoas em todo o Brasil e no mundo assistiriam, chorariam e se inspirariam. Escolas de música ligariam, jornais estampariam seu rosto. Oportunidades que ela nunca ousara sonhar começariam a surgir. Mas nada disso importava tanto quanto a certeza que agora aquecia seu peito. A noite no teatro não lhe dera riqueza ou status, dera-lhe algo infinitamente mais precioso, a si mesma de volta. Ela havia redescoberto a música que vivia dentro dela, a força herdada de sua avó e a verdade de que a dignidade é a única melodia que ninguém pode silenciar. O futuro era incerto, mas pela primeira vez ele soava como uma bela canção.
e ela estava pronta para tocá-la. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.